Está começando agora de Júnior para Júnior. Fala pessoal que acompanha o Papo de UX, muito prazer, eu me chamo Gustavo Moura, eu tenho 20 anos e atualmente trabalho como Product Designer Junior na Wimi, que é um estúdio de produtos digitais que atua com diversos clientes e diversos segmentos no Brasil e no mundo. E nas minhas experiências mais recentes em projetos dentro da Wimi, eu trabalhei para clientes como o Banco BV e para Visa. Bom, falando o que me motivou a iniciar na área do design, eu acredito que seja o fato de, desde muito novo, eu gostar de criar coisas, gostava muito das aulas de artes que eu tinha na escola, gostava de desenhar, enfim. E eu acho que isso foi moldando um pouquinho do que eu tinha como expectativa para trabalho no futuro, né? Porque eu sempre tive para mim que eu não queria trabalhar com algo que fosse muito engessado, algo que seguisse uma rotina muito repetitiva, que fosse muito operacional. Eu acho que o design foge muito desse espaço, né? Então, eu acabei me identificando bastante. O início na área, né, de design, eu acho que é um início que é muito comum e muito padrão da galera que trabalha com UX e produto hoje em dia, que é você iniciar no design gráfico. Quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu via uma prima minha, que já era designer na época, usando programas como Photoshop, Corel, e eu sempre achei muito legal. Eu via aquelas interfaces e ficava assustado, né? Por não entender o que cada ferramenta fazia, aquele monte de botões. É, existem muitas possibilidades de criação, né? Com essas ferramentas. E isso assusta no começo, mas é legal. E com mais ou menos 15 anos, eu resolvi baixar no meu computador e tentar aprender, tentar fuçar ali. E é um processo muito legal e eu lembro dessa época com muito carinho, porque foi uma época que era tudo muito novo para mim, né, no mundo de design. E eu aprendi muito, eu curti muito esse processo de aprendizado. E fui fazendo cursos ali de design gráfico, fazendo meus primeiros projetinhos. Então, quando eu senti mais confiança ali nas ferramentas e, e nos conceitos também de design, né, que não é só a hard skill ali que importa, né, só você saber fazer um, uma arte, né? Você tem que ter a percepção, você tem que ter aquele refinamento do designer, né? E eu fui desenvolvendo isso e quando eu senti mais confiança, eu passei a oferecer alguns serviços de design para vizinhos, colegas, pessoas próximas que tinham pequenos comércios e comecei a fazer panfletos, fazer cartões de visita e eu aprendi muito nessa época, foi um período bem legal. E esse período onde eu estava estudando design gráfico, muito novo ainda, né? Ali com 15 até meus 17, 18 anos, que eu atuei ativamente com design gráfico, foi uma época muito interessante para mim, porque eu fazia esses freelances em paralelo com a escola. Então, eu estava no ensino médio e eu não tinha uma pressão ainda para trabalhar, para estar numa empresa, para entrar no mercado, até porque eu nem conseguiria tão novo, né? Seria muito difícil. Nesse período, eu me interessei muito por branding e por motion. E foram duas áreas que eu cheguei a estudar, cheguei a me interessar bastante, mas não dei sequência. E apesar de não ter dado sequência nessas áreas, tudo que eu aprendi me ajuda muito até hoje, assim, no meu trabalho como UX, como UI. Na hora de montar uma apresentação ou montar um case, por exemplo, essa base de motion, de branding, ajuda demais. E depois de estudar bastante design gráfico, né, e navegar por essas áreas, eu encontrei e conheci a área de UX, de UI, através ali do YouTube, né, de anúncios, e eu me interessei bastante. E o que eu fiz foi logo entender o que era um UX, UI designer, o que ele fazia, qual que era a diferença de UX para UI, quais que eram as oportunidades, quais lugares um profissional de UX e UI poderia trabalhar. E foi muito legal, foi algo que de cara eu me interessei bastante. E ali, nesse momento de pesquisa, né, de entender o que era essa área, eu procurei muitos cursos gratuitos, inclusive recomendo muito que quem está iniciando procure material gratuito na internet, tem muita coisa bacana que dá para pegar como base e aprender em cima. E também investi num curso na época que foi um curso muito legal, foi um curso que tinha aulas ao vivo, então as trocas eram muito dinâmicas e foi muito enriquecedor para mim.
Eu fiz um case nesse curso que ele é um case que não é aquele tipo de projeto comum, padrão, que você vê 500 versões dele muito semelhantes no LinkedIn. Então essa é uma dica também, que na hora de você montar seu primeiro case, tenta não fazer o que todo mundo está fazendo. Pensa ali em um problema e estruture a solução desse problema com base em frameworks, em metodologias de UX, UI, mas de uma forma que não fique igual de todo mundo. De fato, percorra o caminho para a resolução desse problema sem pensar numa receita de bolo, porque no final, no dia a dia, você não vai ter uma receita de bolo. Então eu comecei a estudar UX através desses materiais gratuitos, desses cursos, e terminei o meu ensino médio e logo depois fui me inscrever numa faculdade. Com a inscrição na faculdade, eu comecei já a procurar oportunidades de vagas nível júnior e estágio. E nessa época eu procurei muitas vagas em aplicativos como o próprio LinkedIn, a Cato, o Glassdoor, e eu nunca tive retornos. Eu acredito que por conta desse fato de ser muito júnior, né, e não ter ainda um trabalho para mostrar. Então o que eu fiz foi entender ali, né, como que era a comunidade, como que estava o mercado, e eu entrei num grupo do Facebook. Eu acho que isso não é algo tão comum entre a galera do design, mas eu entrei num grupo do Facebook e vi ali as pessoas postando sobre os trabalhos, pedindo dicas, falando sobre os cases que tinham feito, e também tinha muitas pessoas postando vagas nesse grupo. E chegou no momento que eu vi uma vaga que era de uma startup, que foi o primeiro local que eu trabalhei, minha primeira oportunidade, e eles procuravam um perfil bem iniciante que eles pudessem desenvolver lá dentro. E foi um match muito legal, porque eu era uma pessoa que estava buscando desenvolvimento e eles buscavam desenvolver alguém. Então eu mandei mensagem para essa pessoa que anunciou a vaga, que inclusive hoje é uma grande amiga minha, e dei sequência na conversa, fiz um case, apresentei direto pro CPO. E foi um case que, olhando esses dias, eu vejo como era um nível muito iniciante ainda, como tinha muitos erros, muitas coisas para melhorar. E eu acho que até essa percepção é interessante, né? Você olhar para trás e ver o nível que você estava e o nível que você está hoje. Então, se eu puder citar alguns pontos aqui sobre como eu superei esses primeiros desafios, eu acredito que o primeiro deles seja sobre o portfólio. Então, olha como que a galera está fazendo no mercado, né? Veja se os projetos são muito parecidos. E quando você for criar o seu projeto, pense num problema real e estruture uma solução para esse problema, porque depois, quando você for contar essa história da solução do problema, vai ser muito mais fácil. E o segundo é você encontrar uma empresa que de fato esteja alinhada com o seu perfil. Buscar empresas que estejam dispostas a te desenvolver. E tenham paciência, porque sendo júnior você vai errar e é super normal. E o que eu faço para me manter atualizado nessa área é sempre ler muitos artigos, acompanhar novas tendências e conversar com pessoas também da área. Eu acho que essa é a melhor forma, na verdade. Inclusive na WIMI, nós temos uma weekly com os product designers, onde nós sempre compartilhamos ali uma pílula sobre algum aprendizado, algo interessante que algum dos designers tenha visto na semana. E isso ajuda muito a gente a se manter atualizado e compartilhar esse conhecimento. Então, eu acredito que seja super importante conversar com pessoas também da área ali, pessoas do seu trabalho, pessoas da sua faculdade, e de repente até combinar um momento de compartilhar esse aprendizado, né, que você está tendo e se fortalecer ali como grupo. E como dicas aqui para quem está iniciando na área de design, UX, UI, produto, enfim, apesar de ter falado aqui já algumas coisas, né, como é o caso do portfólio, sobre se manter atualizado, eu acredito que tem um outro ponto super importante, que é criar contatos com pessoas da área e ser visto. Acho que é super importante você ser visto, e uma ótima forma de você fazer isso é indo em eventos. Eu digo por experiência própria, por ter conhecido a WIMI em um evento. Eu conheci 2 pessoas da WIMI em um evento de design que rolou em São Paulo, presencialmente,
E ali eu conheci um pouco mais sobre o que a UEM fazia. E depois, quando surgiu a vaga ali no LinkedIn, nas conversas com os recrutadores, ter esse conhecimento me ajudou bastante no processo. E fora a UEM, eu também conheci outras pessoas que depois de um tempo vieram me apresentar oportunidades nas empresas que trabalhavam, e também fui a pessoa que apresentou oportunidades que surgiram dentro da UEM. Então, pessoas que eu conheci no evento, depois quando abriram vagas dentro da UEM, foram pessoas que eu indiquei para essas vagas, por ter conversado ali, por ter conhecido um pouco da história dessas pessoas, né? E eu acho que isso é super importante. Além de você criar essas relações profissionais, é legal você criar relações reais. Porque muita gente vai por interesse, né? Pelo simples fato de querer uma vaga. E eu acho que vai muito além disso. Criar relações reais é super importante e as pessoas percebem quando algo é genuíno. Outra dica também que eu acredito que possa ser muito útil para quem está iniciando é sobre organizar os estudos. Eu sei que no começo a gente acaba tendo até uma sobrecarga ali de informação por ver que tem muitas possibilidades dentro da área de UX. Então você pode ser UX Researcher, você pode ser UX, você pode ser UI, você pode ser um Product Designer, você pode ser um UX Motion, enfim, tem diversas possibilidades, diversos frameworks, metodologias, ferramentas, e isso pode te assustar no começo. Dividir os seus estudos por temas pode ser muito importante. De repente, ali, semestralmente, você vai estudar alguns temas específicos e dessa forma você não se sobrecarrega. Eu não fiz isso, eu acabei estudando muitas coisas de uma vez. E apesar de hoje estar trabalhando, olhando para trás com um pouco mais de experiência, eu acredito que eu faria isso, né? Eu escolheria melhor o que eu estudaria e direcionaria meus estudos de uma forma que eu não ficasse sobrecarregado. Como recado final, eu queria muito agradecer o Luan pela oportunidade de estar falando aqui. Eu sempre ouvi o podcast, ouvi os episódios tanto do Papo Reto, quanto a galera que é referência que o Luan convida. E também sempre gostei muito de ouvir a galera de Júnior para Júnior, porque apesar de ser muito bom ouvir pessoas mais experientes, também é super interessante você ouvir pessoas iniciantes falando de suas rotinas, falando dos seus desafios. Cada um tem uma história única. Então, parar para ouvir e aprender com essa galera que também está começando, assim como eu, é muito legal. E estou muito feliz de poder estar falando da minha experiência aqui. É um início de carreira que eu me orgulho bastante até o momento. Tudo tem sido muito legal, tenho aproveitado bastante. E espero que esse meu depoimento também motive e ajude pessoas que estão iniciando, assim como eu fiquei motivado ouvindo a galera de Júnior para Júnior falando aqui no podcast do Luan. E para quem quiser me seguir no LinkedIn, fique super à vontade. Meu nome no LinkedIn tá Gustavo Moura mesmo. Então, se quiser mandar mensagem, trocar uma ideia, pode mandar, com certeza eu vou responder. Eu pretendo muito em breve postar alguns conteúdos de design, de produtos, sobre a minha experiência trabalhando na UEM, trabalhando em projetos dentro da UEM. Então, seria muito bem-vindo a sua conexão. E espero que tenha gostado, espero que tenha te ajudado de alguma forma. E novamente agradecer o Luan pela oportunidade. Valeu, galera! Se você gostou deste episódio, pegue o link agora e compartilhe com mais pessoas que estão em processo de migração ou começando seus estudos agora em UX Design, que eu acredito que vai ser muito útil para essas pessoas. E se você gosta aqui do nosso projeto Papo de UX, aproveita para contribuir com a gente através do pix@papodeux.com.br em qualquer valor. E caso você queira também participar deste projeto de Júnior para Júnior, clique no link que está na descrição deste episódio. É claro, se você já atua como UX Designer de nível Júnior. É isso aí, valeu e até o próximo de Júnior para Júnior.